Olá, tudo bem? Bom dia, eu sou o Diogo, estou aqui com os meus colegas Johnny, Mari, Ana, que participaram, né, nessa edição, a 48ª edição do CONAR, que foi promovido pela BRH Brasil, e os nossos colegas aqui de empresas que participaram, né, fizemos aí um grupo de pessoas que foi para lá para aprender, inspirar e, claro, para vir aqui compartilhar com todos vocês. Via Cred Alto Vale, Rudolf e a BRH Blumenau juntos para aprender um pouco mais sobre esse tema tão importante desse ano que foi pessoas, gestão e negócios. É hora de acolher e ampliar horizontes. A proposta do evento, claro, foi de compartilhar inovações, então o que a gente vai trazer para vocês aqui é o que nós vimos, foram provocações e reflexões. Claro que depende de cada empresa, da realidade de cada uma, mas minimamente os assuntos são os atuais e do universo de gestão e desenvolvimento humano no mundo corporativo, né? Apontando assim as tendências e o que, que a gente pode ver e que necessidades nós temos nessas áreas. Nós tivemos 3 dias de muita inspiração, né, Johnny, Mariana, e a gente aprendeu, ouviu palestras nos eixos de metaverso, ASG, que em inglês é a sigla ISG, que está falando tanto no mundo todo, né? Empresas humanizadas, cenários econômicos globais e futuros, bastante olhar do que pode acontecer por aí, liderança e educação. Por uma questão assim de nós nos organizarmos para passar para vocês essas informações, nós vamos nos focar em 3 grandes temas: a liderança, a educação e também o papel do RH ou de gestão de pessoas nas empresas. Para começar, eu vou convidar a Ana para puxar esse papo a respeito de liderança. Ouvimos tanta coisa bacana, né, pessoal? Tanta coisa importante a respeito de liderança. E aí a Ana vai puxar para a gente vai complementando, é uma roda de conversa, é um momento para a gente falar um pouco do que sentiu e percebeu. Bom dia, então, Diogo. Bom dia, Johnny. Bom dia, Mari. É um prazer estar aqui conversando com vocês, trazendo um pouquinho do que foi o CONAR, né? Muita informação, muitos temas, né? Várias anotações e insights bacanas, como o Johnny falou. Como o Diogo falou, desculpa, muitas coisas as empresas, né, se adaptam, muitas empresas elas já têm um perfil mais evoluído, outras estão caminhando, mas o que importa é que a gente tenha no nosso coração, no nosso papel como, né, gestor, como liderança ou como um RH, gestão de pessoas, enfim, que a gente tenha tudo isso no nosso radar e que a gente olhe de fato as pessoas como elas são, como pessoas, como seres humanos, né? Bom, em relação a lideranças, né, nós trouxemos alguns insights, né? Muito se falou na última edição do CONAR sobre o VUCA. Hoje já estamos em transição para o BANI, né? O BANI já está aí. O BANI ele vem falando sobre uma fragilidade, sobre um tempo de ser ansioso, né? De não linear, né? E incompreensível. Então, a gente vem nessa jornada, nessa mudança, né? Principalmente pós-pandêmica, onde a liderança, onde a área de gestão de pessoas, onde o time como um todo precisa estar atento a essas mudanças que a gente não sabe quais são, né? Então a pandemia veio aí para nos provar isso, assim, a gente não sabia onde iríamos chegar, como iríamos chegar, mas, né, todos olharam para o futuro incerto, mas não linear e foram conquistando seu espaço, as mudanças e tudo mais. Então, muito se falou sobre conhecer o medo, né? Para estar evitando também essa ansiedade, esse burnout que pode trazer. Quando a gente conhece os nossos medos, quando a gente conhece as nossas dificuldades, a gente consegue também estar evitando todo esse estresse que está por vir, né? Essa ansiosidade. E o papel do gestor realmente é ouvir as pessoas, continua sendo, né? Ouvir as pessoas verdadeiramente, não somente no trabalho, do porquê no trabalho, né? Mas sim entender o que deixa feliz elas também na sua vida pessoal, na sua casa, né? Não é novidade, mas
agora, mais do que nunca, essa necessidade é bem vista e é importante, realmente, nas nossas organizações, né? Entender o mundo de caos que a gente está vivendo, entender o mundo que o nosso colaborador está vivendo, né? E o que a gente pode fazer para ajudá-lo a enfrentar tudo isso, né? Sempre se preparando para o inesperado, pensar, né, que as pessoas realmente têm uma vida além, então reconhecer a humanidade compartilhada, né, compartilhar o que as pessoas vivem também fora da empresa, o que a gente pode ajudar ela fora da empresa, imaginar as novas possibilidades, né, tanto para as pessoas quanto para a empresa, para a organização em si, e sempre prestando atenção nos detalhes. Até algo que veio muito no CONAR foi assim, os dados mais do que nunca são relevantes, as suas várias formas, né? Eu acho que falar sobre dados até cabe um espaço depois maior, porque realmente, assim, como medir, quais são as informações que a gente tem, como compilar tudo e como analisar. Então, até a intuição nesse sentido incerto, né, não linear, ela acaba vindo fortemente nesse momento. Mari. Ana, assim, muito nessa tua fala me fez lembrar, assim, lá até da primeira palestra que nós tivemos no CONAR, que falou de a importância, né, de o líder pensar como um futurista, né? E é um futuro, como você falou, já estamos vivendo ele, né, de forma acelerada, sim, por um processo que vivemos e estamos aí, né, vivendo ainda de pandemia. E algo que para mim assim marcou muito no papel da liderança, a necessidade adaptativa do líder, né, de adaptação e de quebra de paradigmas, né, da liderança realmente estar aberta ao novo, experimentar, né? E queria dar destaque assim, trazer um pouquinho sobre a fala do sair do ou para o E, né? A gente viveu um tempo na liderança entre onde a gente optava por uma coisa e outra em vários momentos, né? E hoje a gente percebe o quanto que não faz mais sentido o ou, né? É E. Eu convivo com dois mundos, eu convivo com duas frentes, né? Um exemplo do sermos corporativos, né? E empreendedores. Cada vez mais, né? As carreiras em redes que a gente tem falado, né? De as pessoas viverem experiências diferentes e eu empreender dentro da própria empresa que eu trabalho, né? Eu ser local, exemplo das nossas empresas, mas eu sou global, eu sou virtual, né? Eu não estou mais só interagindo com o meu cliente, com os stakeholders de forma local, né? Eu lidar com a escassez e com a abundância, né? Saber lidar com as duas frentes, é ter conexão com o negócio e despertar para o negócio, independente de qual é o meu papel, a minha atuação como liderança, e estar desperto para o valor, para os valores, para a cultura, para as pessoas, né? É como você falou, né, sobre o Bunny, é ser linear em alguns momentos e ser exponencial também, né? Então, atuar, ter capacidade de adaptação e flexibilidade conforme a situação. Nunca acho que fez tanto sentido a liderança situacional, né? Que nós vimos isso em administração, liderança há quantos anos atrás, né? Johnny. Muito bom. Bom dia também. E, de fato, foram dias muito ricos aí, com muito aprendizado e excelentes reflexões, né? Também quero contribuir aqui na linha, né, do papel dessa liderança. E um dos temas assim que me chamou muito a atenção foi como a gente torna uma empresa mais humanizada. E aqui também destaco que não é só o papel exclusivo do líder, tem a ver com toda a equipe, né, desde a pessoa que trabalha na limpeza, que faz oferece um serviço terceirizado. Todas essas pessoas têm, né, uma relevância muito mais grande para a gente tornar, de fato, cada uma das nossas empresas mais humanizadas, colocar as pessoas no centro, né? O ser humano está ali. A empresa são as pessoas e as pessoas são a empresa. Então, cada vez mais, o papel da liderança, lógico, ele se destaca nesse contexto, né? De ter um olhar, de reservar tempo, né? Dedicar atenção, qualidade. Então, esse era um tópico que eu queria trazer aqui também. E eu lembro também de uma das falas
que quando a gente fala, né, da liderança e o seu papel, na retenção, né? A gente vê um momento de grande giro nas nossas empresas. As pessoas não estão contentes ou estão em busca de novas experiências. E aí não basta apenas oferecer o dinheiro, né? Não é comprar essa pessoa, mas é conquistá-la, né? Então eu anotei aqui que tem a ver uma espécie de um tripé, né? Sim, tem a ver com a remuneração, que tem que ser aderente ao potencial, né, ao que essa pessoa traz de complemento para a empresa, mas tem a ver também com o que ela está entregando, então esse tripé da performance, mas muito ligado à questão do propósito, né? O propósito da empresa, o propósito de vida dela, que tem que estar tudo muito casado, né? Senão, né, normalmente essa pessoa não vai ter uma vida longa, não vai se dedicar tanto quanto ela pode. Então, complementos assim que eu acho bacanas trazer aqui também. Bem legal quando você traz, Johnny, essa fala a respeito desse olhar da flexibilidade. O que me chamou muita atenção sobre a liderança é que, assim, o líder Superman está cada vez menos sendo exigido que a liderança já pode ser vulnerável. Isso foi muito forte, porque diante de toda essa expectativa em cima da liderança, o que amenizou para mim foi um falas de que, ok, líder, você pode ser vulnerável, você pode não saber alguma coisa e utilize, expanda a sua mente, né? Trazendo saúde cerebral, trazendo saúde no sentido de compor com as pessoas, acreditar mais no coletivo, livrar-se dos modelos antiquados. Ficou muito forte para mim a necessidade de confiança e de coerência na hora que a gente fala sobre o papel da liderança, né? Até tem uma expressão em inglês que eles utilizaram bastante, que é walk to talk, que quer dizer fazer aquilo que se fala. Isso não é novo para a gente, mas as inconsistências, né, que existem muitas vezes no líder que diz, olha, eu sou uma pessoa fora, outra pessoa dentro, não tem mais espaço para isso. Uma das palestrantes falou, não há mais espaço para teatro organizacional. Nós precisamos assumir a posição de que as lideranças têm que ser exemplos, sim, mas elas podem ser vulneráveis, elas podem pedir desculpa, elas podem não ter as respostas, são pessoas reais, e pessoas reais precisam ser amadas. Se falou bastante sobre essa proximidade com o ser humano, a necessidade da crise afetiva que o mundo vem vivendo, né, e como viver então um futuro incerto assim, né, sendo mais gente, porque os robôs e a inteligência artificial, como vocês já falaram, vai assumir esses espaços. Então, nós precisamos cada vez mais saber lidar com a incerteza, se preparando e aceitando o inesperado, imaginando possibilidades, estar na serenidade de quem fica naquela posição, né, de olhar, né, do mirante, que foi falado tanto. O líder tem que estar no mirante, prestando atenção nos detalhes. Isso foi bem forte para mim também. Legal, Diogo. Aqui até muito conectado com essa tua fala, né, de que o líder não tem todas as respostas, o líder não precisa. E às vezes no papel de liderança a gente se cobra muito isso, né, de que eu tenho que ter todas as respostas. E eu acho que esses últimos 2 anos nos ensinou muito isso, a construir as respostas com as pessoas, a trazer o time para pensar junto, né, no problema. E aqui, gente, eu acho que é muito legal trazer, assim, até fiz um registro, né, que experimentar conversas de valor, né, para construções com o time, ao invés de estar preocupado em criar uma diretriz. Muitas vezes no papel da liderança a gente quer resolver os problemas criando diretrizes, né? Então agora vamos criar uma diretriz para resolver esse tema, não é? É conversas de valor com o nosso time, com a nossa equipe. O Diogo trouxe, né, a importância de o líder cuidar da sua saúde emocional primeiro, para depois estar pronto para cuidar da saúde emocional da nossa equipe, da sua equipe, né? A gente sabe que nós líderes temos um papel e responsabilidade pela saúde emocional, né? Pela segurança psicológica do nosso time, né? E para isso nós precisamos estar preparados, né? Aí sim eu preciso ter respostas, aí sim eu preciso
me preparar lá no bastidor. E outra questão que eu queria trazer, ainda muito conectado com essa tua fala, Diogo, que é a resiliência regenerativa, que é capacitar, né, a liderança estar capacitada para se livrar das restrições de formas, aquela questão dos modelos, do modelo mental, né, desconstruir os modelos mentais e estar pronto, né, para atuar nas estratégias de uma liderança inovadora, de uma liderança co-criadora, né, de uma liderança ágil com o time, né, construir com o time, permitir que o seu time lidere alguns projetos, né, a gente tem falado tanto nas squads, nas construções em rede com o time, permitir que o seu time lidere projetos, lidere iniciativas e você seja parte em alguns momentos, né, isso faz com que você desenvolva a competência de liderança também nas suas equipes, né. E Ana, traz um pouquinho mais aí para nós. Oi, Mari. Então, eu até tinha levantado a minha mão, mas você acabou trazendo, assim, ia falar um pouquinho mais né, dessa questão da resiliência regenerativa, né? Enfim, fiz também algumas anotações sobre esse tema, mas você acabou trazendo, não vou repetir. Mas, assim, é sempre, né, eu acho que queria, né, prestar atenção nos detalhes, assim, muito se falou que de conversar, ouvir verdadeiramente, e muito se fala de tendências, do que as empresas estão praticando, do que a gente está buscando, mas o nosso time tem todas as respostas que a gente precisa. Né? A gente ouve as tendências das empresas, a gente vê o que as empresas de referência estão fazendo no mercado, mas às vezes o que a gente precisa para o nosso time não é tudo isso, não é o melhor benefício, não é a melhor construção, não é o melhor projeto, programa, enfim, e sim, o nosso time tem a resposta para a gente, né? Então, a pesquisa de clima, ela passou de ser quantitativa para qualitativa, né? Ouvir verdadeiramente as pessoas do que realmente elas precisam. E aí a gente construir, sim, o nosso melhor programa, o nosso melhor projeto, os nossos melhores benefícios, de acordo com a necessidade das nossas pessoas, né? Só queria realmente complementar em relação a isso, e eu acho que o próximo tema, né, o Johnny tem ainda mais uma consideração, mas acho que o próximo tema a gente também vai entrar um pouquinho mais nesse assunto. Diogo, se tu me permite, minhas últimas considerações a respeito do papel da liderança. Eu tenho mais 3 tópicos aqui que eu acho bem bacana. Falou-se muito sobre o líder ser exemplo, né? E pegando aí uma questão bem prática, né? Que todo mundo vivenciou a pandemia, o home office, por exemplo, onde a gente, em algumas vezes, instiga as pessoas a trabalharem em casa, mas o líder não faz. Ele não é o exemplo. Daí o colaborador fica com aquela pressão psicológica, poxa, mas o meu líder não está trabalhando em home office. Qual vai ser a percepção dele em relação a eu estar ou não estar, né? Então, nós, lideranças, temos que ser o exemplo em todas as frentes, né? Aquela questão de discurso e prática ser o mesmo, né? Então, esse é um tópico que eu queria trazer também. Em relação à autonomia das nossas equipes, a Mari trouxe na fala dela também, né? Precisamos gerar melhores combinados com nossas equipes, precisamos alinhar muito bem as expectativas, para fazer com que todo mundo possa se destacar, evoluir, ajudar a carregar o piano, que de certa maneira ele é pesado, todo mundo fazendo o trabalho coletivo, né? E isso só é possível, né, com autonomia, com bons combinados, boas expectativas alinhadas também. E eu fecho aqui, né, citando um dado, que uma equipe mais diversa, ela produz 19% a mais. Ou seja, o papel nos recrutamentos da liderança também, né, em buscar uma equipe que seja muito mais diversa, né, que tenha pessoas diferentes, de fato, que possam trazer ar diferente, ideias diferentes, opiniões, visões diferentes, né? Isso comprovadamente faz com que essa equipe seja muito mais polivalente e produza muito mais. Perfeito, Johnny. Líderes,
Cuidado gera confiança, é o recado que fica. Crie ambientes de segurança psicológica, lidere pelas ideias e não pelo poder. Mais ego e menos ego e mais ecos, né? Mais ecos, mais participações e menos o ego. E não use a gestão de risco, né, que é gerenciar pelo futuro previsível dentro de um mundo de incertezas. Administrar incertezas é não saber o que acontece. Por isso, a gente tem que promover acesso à surpresa, manter princípios, propósitos e valores fortes e ter, né, o confiar no coletivo, ter coragem e ousadia para mudar o fluxo natural das coisas. E fechar essa fala dizendo que não se exige mais a conhecida, aquele sentimento de que quando eu passo por um impacto, quando eu passo por uma dificuldade, eu volto ao meu estado natural, né, eu estou no famoso jeito resiliente de ser. Se pede que nós tenhamos, a partir de agora, plasticidade, ou seja, que a gente viva os momentos difíceis e que a gente cresça e se desenvolva a partir deles numa cultura de verdade. É isso aí, né, gente? Acho que tem muito assunto de liderança, espero que isso contribua com todos vocês, mas já vamos entrar no assunto de aprendizagem que se conecta, né, com a ideia da liderança. E para iniciar esse assunto, eu quero chamar o meu colega Johnny para começar a falar para a gente sobre o que a gente viu a respeito de educação. Muito bem. Falar em processo de aprendizagem nos dias atuais é um desafio muito bacana, visto as pessoas não conseguirem, né, se conectar por longo tempo, uma leitura mais focada, aquela questão do imediatismo, né? Tudo que compete contra um movimento de educação, né, que são as redes sociais, se não, né, não bem usadas, as distrações no nosso dia a dia. Então é um tema assim que tem muita relevância e, né, cabe aí nós ajudarmos a nós mesmos e as outras pessoas a tirarem o melhor desse momento, desse proveito. E nas palestras, né, vou plagiar aqui a Mari, que gosta bastante dos termos em inglês, né, Mari? O lifelong learning, né? Ou seja, nós temos um processo de aprendizado contínuo. Não é algo que começa e termina, né? Já faz muito tempo que ter o segundo grau era suficiente, já faz muito tempo que ter uma faculdade, uma pós-graduação era o suficiente. Então, isso já ficou muito no passado. Hoje é algo contínuo. E nesse contínuo, a gente vem percebendo que também são de ciclos mais curtos esse aprendizado, são pílulas, são movimentos onde você vai lá, você busca exatamente o que você quer, né? Você vai lá e consome aquilo que de fato vai ser importante para ti, para aquele momento na sua vida, que você vai conseguir se conectar muito e inclusive poder praticar. E daí eu gosto, né? Eu trago em muitos momentos aqui em treinamentos que a gente faz aqui na cooperativa, né? A relação que tem que ter da teoria com a prática, né? Senão fica só num âmbito e não permite, não se experimenta. Então, gosto muito de trazer isso. As pessoas precisam saber o porquê de aprender algo, o que aquilo ali vai impactar no dia a dia deles, na vida deles, né? No que isso vai ser importante para ele, para a pessoa do lado, para a comunidade. Isso se conecta muito com o propósito também, né? E muito na questão assim de potencializar a experiência do colaborador, né? A gente está falando hoje de momento de aprendizado pós-pandemia ou ainda em pandemia, onde não é só mais o presencial numa sala de aula, nós estamos falando em lives, nós estamos falando de um curso gravado, interações ao vivo, mas aqui na telinha do computador, né? Onde que fica melhor para cada um se conectar? Onde cada um vai conseguir extrair o melhor, vai poder estudar no seu tempo, né? Eu não consegui participar da minha aula, mas eu vou poder assistir ela no dia seguinte, vou ter as interações, vou me conectar com as pessoas, vou interagir né, em outros canais. Então, propor essa experiência para as pessoas cada vez mais é necessário. Legal, Johnny. Eu acho que primeiro, né? Eu não gosto do termo em inglês, não.
Não, mas eu acho que é até bacana essa tua fala, porque cada vez mais a gente precisa estar nos atualizando, né? Falando aqui do processo de aprendizagem e, de fato, né? Muito dos termos utilizados dentro das áreas de gestão de pessoas, de comunicação, aí são em inglês. Então, a gente também está estudando para isso, né? Eu acho que é bacana a gente trazer aqui uma visão nessa tua fala, né, Johnny, de que cada um comentou, né? Cada um tem o seu tempo, cada vez mais nós, como organizações, vamos precisar entender o perfil de aprendizagem das nossas equipes, como as nossas equipes aprendem, né? Ao mesmo tempo, eu até numa das palestras sobre o processo de aprendizagem, eu perguntei para o palestrante, porque nós, dentro da nossa empresa, temos uma necessidade de treinamentos que alguns são específicos para a grande massa, né? Digamos assim, de equipes, né? Para o grande contingente de equipes. E esses são necessários você ter uma metodologia, mas as pílulas, elas podem ser customizadas, que cada um busque dentro da sua necessidade, dentro dos seus horários. É fato, né? Nós somos um exemplo disso, de como o processo de aprendizagem mudou, principalmente de 2020 para cá. Né? Quando que nós nos vimos fazendo esse momento talvez digital numa segunda-feira de manhã antes de 2020? Então, realmente, assim, é um momento em que nós precisamos olhar para o individual, a forma de aprendizagem individual, né, de aprendizado do colaborador, dos times, dos líderes, para que a gente possa chegar a uma forma de treinamento mais capacitação assertiva. Gostei muito dos ciclos de aprendizagem, das rodadas de aprendizagem, né, que são as conversas entre grupos, né, sobre um determinado tema, e ali você vai elevando o conhecimento do próprio time. Então, isso é muito bacana para as lideranças, né? E falar um pouquinho também do processo de mentoria e coaching, né? Que ele deve estar muito atrelado aos programas de desenvolvimento, principalmente para líderes, né? Então, quando você desenvolve liderança, é importante que no processo de continuidade tenha esse olhar para a mentoria, para coaching, para caminhar junto pós o programa, né? Então, foram pontos assim que me chamaram bastante atenção. E, Diogo, fique à vontade. Obrigado, Mari. A tua fala me lembrou, quero colocar luz na ideia de que a gente tem que descentralizar o conhecimento, né? Promover práticas em que as pessoas possam ter o conhecimento tácito trocado na organização entre as pessoas, facilitando o ambiente, acesso de democratização desse conhecimento que está nas pessoas em toda a organização. Outro ponto que me chamou a atenção ainda a respeito da aprendizagem é o autodestruição criativa. Eu achei bem interessante isso, porque as empresas elas dependem diretamente desse material humano e dessa inovação que o mundo está pedindo, né? Cada vez mais a gente pede a inovação, um olhar novo sobre as coisas, porque tudo muda muito rápido. E o nosso cérebro ele não foi feito para fazer algo diferente daquilo que já existe, ou de uma forma diferente do que já existe. O ser humano gosta de identificar, repetir, se programar e vai acrescentando e vivendo padrões, né? Então, a sobrevivência da empresa está atrelada à capacidade de se adaptar. E as pessoas que estão ali também precisam disso, né? Para isso, nós temos que aceitar o erro como aprendizagem. Parece tão redundante falar isso, mas no dia a dia, se a gente não identifica que os erros podem ser uma oportunidade e permitir o erro como parte do aprendizado é importante, a gente não consegue desenvolver essa nova competência, né, e essa complexidade que está se exigindo hoje das pessoas. Para finalizar, assim, a minha construção com vocês nesse olhar de aprendizagem, eu achei muito interessante quando um palestrante chamou a curiosidade de competência. Achei incrível isso e faz muito sentido para mim, porque você vê o diferencial nas pessoas que têm a curiosidade intelectual, que querem entender o porquê das coisas desde a infância, né? A gente nasce assim, é tão bonita a criança querer entender por quê, né? Enchendo os ouvidos dos pais, que a gente seja mais, né? Menos guru e mais guris, né? E que a gente entenda que 50% das habilidades que nós temos hoje, esse é um dado que foi trazido, vão se extinguir nos próximos anos. E o que fica para a gente são as skills, né? Os comportamentos humanos.
E esses comportamentos humanos é a gente ser mais gente, porque nós vamos perder para máquinas. Tudo que é feito de forma manual e operacional, vamos ter os robôs para fazerem isso. E aí nos cabe ser mais gente. Olha que legal isso, né? Então vamos fazer o tal do upskilling aí, aproveitando o inglês aí para traduzir para a gente, que é aprender novas competências, upskilling, né? Subir up para cima, e os reskillings, né? Que são conhecidos como as reciclagens profissionais. Se a sua função e o que você faz já não está mais fazendo sentido no mundo, você não vai ser jogado fora. Você se recicla e aprende de novo. Estude muito, leia bastante e saiba o que está acontecendo à sua volta, né, Ana? Sim, ia complementar justamente nesse sentido, né? Voltar né, no que a gente falou tanto sobre ouvir as pessoas, entender as necessidades delas, entender o que elas conheceram ao longo da vida delas, o que elas querem aprender, né? Até teve um momento numa das falas lá no CONAR que foi até engraçado, assim, porque os palestrantes falaram assim, tá, e o PDI? Então a gente não quer mais saber do PDI? Não, pelo contrário, o PDI ele promove a conversa, o PDI ele surge a partir de uma conversa, né? Então, mais do que nunca é importante ter esses feedbacks e essa construção junto com o colaborador, de não só o que a empresa quer que o colaborador aprenda, mas o que ele quer. Acho que a gente perdeu a Ana rapidinho, mas ela estava trazendo a Pô, né? importância, né, Johnny, Isso. do que se quer aprender, né? O olhar muito para a pessoa mesmo, né? E eu ia pegar exatamente esse gancho. A Ana voltou. Já devolvo para ti, tá, Ana? Eu ia pegar esse gancho do PDI, né? Foi trazido ali também as 8 habilidades do futuro, né? Quando a gente fala em desenvolver, em se tornar um profissional, uma pessoa melhor, né? Quais são as tendências? Aqui eu acho bacana trazer essa fala também, né? Tem a ver muito com a inteligência emocional. Como eu consigo administrar tudo que está acontecendo ao meu redor, equilibrar isso de maneira sensata, né? A comunicação, mais do que nunca, né? A gente está falando aqui num canal, pode ser pessoal, pode ser na escrita, né? Cada vez mais a gente está se expondo nesses ambientes. A criatividade, né? O que o Diogo falou antes lá de desconstruir, né? É fazer diferente, é testar, é tentar algo novo, é ser flexível, né? A Mari falou também do horário, 8 da manhã, segunda-feira, nós aqui conversando, né? A flexibilidade, cada vez mais ela vai ser importante para as pessoas, né? O horário vai ser diferente, o dia de trabalho, a jornada, né? Tudo isso tende a mudar muito. Pensamento estratégico, né? Eu olhar à frente, né? Não olhar só o passado, só o que está acontecendo agora, mas eu olhar muito para onde as coisas estão caminhando, como é que eu posso me ajustar, né? O trabalho em equipe, né? A fala também do Diogo que a máquina pode vir aí, vai substituir muita mão de obra, isso é uma certeza, né? No entanto, várias outras funções, profissões vão surgir que a gente nem imagina nesse contexto, né? E trabalhar cada vez mais nessa sinergia, em equipe, colocar, né, as ideias em comum, isso vai nos ajudar. E fecha ali falando de liderança, que a gente já debateu bastante há pouco, e o engajamento, né? Eu estar presente, eu estar conectado de corpo, mente e alma. Então, isso daqui são as 8 habilidades do futuro, né? Que tem um pouco a ver com essa linha do PDI que a Ana estava trazendo, né? Eu me desafiar, eu evoluir, eu me tornar um profissional melhor. Ana, devolvo para ti. Bom, é isso mesmo, assim, o que eu estava trazendo era realmente de estar ouvindo, entendendo o que as pessoas querem, o que elas buscam, né, e o que elas podem contribuir para a nossa organização. Não só pensando no que a organização quer para esses cargos. Acho que tu falou uma coisa muito importante, Johnny, sobre os cargos, né, do futuro. Quais são as posições do futuro? O que a gente precisa no futuro? Então, a gente olhar as pessoas e colher esses dados, né? Eu acho que depois a gente também vai estar falando um pouquinho sobre os dados na área, na frente de RH, né? Mas uma fala que veio muito importante, assim,
sem dados, né, você é apenas uma pessoa com opinião, né? Então, se você não tem informação, você tem uma opinião. Então, de fato, né, entender o que a gente precisa, o que as pessoas precisam, conversando com elas e fazendo esse one-on-one com elas. Muito legal, Ana. Muito legal, pessoal. Acho que esse assunto é incrível, né? A aprendizagem está aberto a reaprender o tempo todo. Muito legal esse assunto, muito bacana. PDI, só voltando ali, teve o plano de desenvolvimento individual, não acabou, não tem problema. Muita gente, como foi falado pela Mari até no começo, cada um tem que aprender e entender do jeito que é melhor para si, né? O plano de desenvolvimento individual continua sendo importante, é um jeito de se planejar, de olhar logo ali. Então, ele é importante para as pessoas, sim, mas ele tem que fazer sentido, né? Ele tem que ser aquele plano de desenvolvimento individual que realmente está voltado às competências que a empresa e a pessoa precisa desenvolver e não só para cumprir uma tabela, que às vezes isso acaba acontecendo por aí. Mas vamos mudar, já que a gente entrou em PDI, metodologia, vamos começar, Maria, a falar um pouco mais sobre o papel do RH, antigo departamento pessoal, gestão e pessoas, gestão de talentos, enfim, área importante e estratégica, né, Mari? Verdade, Diogo. E aí o desafio, né, para a área de gestão de pessoas é acompanhar, né, toda essa evolução e que eu acredito ser muito significativa, né? Ouvindo vocês, eu estava aqui pensando, né? E se não tivesse evoluindo tudo isso, né? E se não tivesse tomando o rumo que tem tomado, talvez o mundo seria bem mais chato, né? Então a gente percebe o quanto que a gente é desafiado diariamente e que gostoso aprender. Eu sou uma pessoa que particularmente conheço vocês também, gosto muito de estudar, então que bom que a gente não para de estudar, porque para mim traz uma satisfação muito grande. E eu acredito que o RH, as áreas de gestão de pessoas, de gente e cultura, né? Como tem aí diversas áreas com nomenclaturas diferentes, mas com o mesmo propósito, tem esse papel de despertar essa continuidade pelo aprendizado, seja dos times. Anotei uma das falas aqui de uma das palestrantes, que é: as pessoas precisam gostar de estudar. E a área de gestão de pessoas tem esse papel, juntamente com a liderança, de despertar as pessoas pelo conhecimento, de que seja algo que nunca sacie, né? Que as pessoas queiram constantemente aprender e se desenvolver. Uma das falas que me chamou muito a atenção, né, na frente de gestão de pessoas, do RH, e de todas as áreas, quando a gente fala de empresas que têm o seu papel administrativo, né, as áreas aí que suportam o negócio, que elas não são de suporte. Né? Hoje a gente usa muito isso, né? Elas são o suporte do negócio. Não, elas são core. A área de gestão de pessoas, o RH nas empresas, é o core da empresa, é negócio da empresa. Cuidar das pessoas, a centralidade do humano é negócio da empresa, porque não existe negócio sem pessoas, não existe tecnologia sem pessoas, não existe cliente sem pessoas. Então, quando a gente fala de eu ter esse olhar para as pessoas e ter uma área que seja guardiã desse cuidado, né, desse olhar para o desenvolvimento, do cuidado de apoiar a liderança, sim, no desenvolvimento das pessoas, porque nós aqui, né, acreditamos muito que o papel de desenvolver o time, de inspirar o time, de cuidar do time é da liderança, mas a área de gestão de pessoas, ela deve ser apoiadora desses líderes, ela deve procurar, né, e contribuir com insumos para esse líder e ajudar, inclusive, no desenvolvimento desse líder. E a gente percebe o quanto cada vez mais as áreas de RH e de gestão de pessoas têm partido para essa frente e devem partir para essa frente. E aqui eu chamo, né, e desperta aí os RHs que ainda não fizeram ou que ainda estão relutando com esse movimento. Gente, vamos, porque já está atrasado. Nós precisamos ter uma área de RH estratégica, uma área que cuida do ESG, como foi falado aqui. Ela precisa olhar para as frentes
do ESG, ela precisa cuidar do planejamento estratégico da organização. É papel do RH cuidar do planejamento estratégico e das ações estratégicas. É papel do RH ser guardião da cultura, do clima, sim. É papel do RH apoiar a alta gestão das empresas, as diretorias, as gerências, é papel do RH. Departamento pessoal, serviços administrativos, cada vez mais a gente deve automatizar e, inclusive, terceirizar, se possível, dentro das organizações, para que a gente tenha tempo e agenda para se livrar dos processos e poder atuar na estratégia, atuar na frente de desenvolvimento de pessoas, né? E ainda nessa frente eu queria trazer um pouquinho sobre o quanto que eu acredito, né, que a gente precisa cuidar das pessoas para que elas cuidem do nosso negócio. E não porque elas são obrigadas, mas porque isso fará sentido para elas. E nessa linha do negócio, o RH, as áreas de gestão de pessoas das empresas precisam entender do negócio da empresa. Eu só posso ser guardião, né, de frentes, como eu comentei, se eu entendo do negócio da empresa, se eu conheço o cliente, no nosso caso, né, quando a gente fala aqui de cooperativa, o cooperado da empresa, eu preciso conhecer para que eu possa atuar de forma mais estratégica nas frentes de gestão de pessoas. Não existe RH de gabinete, né? Se eu não conheço a realidade da ponta, eu não conheço a realidade que no dia a dia da empresa, da organização, eu posso criar iniciativas que não geram valor para as pessoas e para a organização. E as iniciativas do RH e das áreas de gestão de pessoas precisam gerar valor principalmente para o cliente da empresa. Ele precisa patrocinar e aquela pergunta, o nosso cliente, o nosso cooperado paga esse investimento que nós estamos fazendo em pessoas? Ele vê como investimento ou ele vê como despesa, né? Johnny? Muito bom, quero aproveitar e linkar com essa tua fala, né, Mari? As pessoas se sentirem participantes, né, e o papel da área de GP nesse contexto. As pessoas não vão mais fazer para o Diogo, não vão mais fazer para a Mari, não vão fazer mais para a Ana. Eles querem fazer com o Diogo, as pessoas querem fazer com a Mari, querem fazer junto com a Ana, né? Então, despertar, na linha que a gente fala ainda do protagonismo, né? Que as pessoas pertençam, participem, né? Opinem, tomem as decisões, errem e acertem juntas umas com as outras, né? E nessa condição até de departamentalização, eu lembro ali de um case que foi falado sobre o departamento da felicidade, né? Foi trazido esse insight ali bem bacana, e eu anotei, né? O que busca esse departamento? Ele busca o bem-estar das pessoas, ele busca cuidar das pessoas, aquilo que tu falou, Mari, ele busca gerar o equilíbrio. Por quê? Pessoas felizes fazem uma empresa feliz. Inclusive, vocês vão lembrar, eles criaram um termo lá, o FIB, que é Felicidade Interna Bruta, né? No trocadilho com o nosso PIB, né, que mensura como que as pessoas estão no dia a dia, né? E daí eles trouxeram também um número que preocupa um pouco, né? O Brasil foi classificado pela OMS como o país mais ansioso do mundo. Então, como é que está o dia a dia das pessoas, né? Como é que a gente integra? E a felicidade não é só a pessoa estar plena e alegre o dia a dia, mas também é ir contra os momentos difíceis, é passar por eles e não deixar com que isso carregue, a pessoa se sobrecarregue, né? Que venha a gerar, inclusive, desilusões, depressões, ansiedades mais críticas, né? Diogo. A tua fala, a empresa de Portugal, né, que trouxe para a gente essa fala do bem-estar como função estratégica, e teve outros dados também para corroborar com a tua fala, Johnny, que é a escalada do transtorno mental no mundo e o papel de gestão de pessoas para apoiar também em todas essas, de olhar para essas políticas, né, de ajudar as pessoas nesse sentido. Segundo pesquisas, serão gastos em média de 6 trilhões de dólares até 2030 pelas empresas em relação a transtornos mentais. O estresse em relação ao trabalho será o maior motivo de afastamento nas empresas. Hoje já é 30% dos casos no INSS. Então é muito importante, você falou a palavra, né, de não esgotamento, a sustentabilidade é não esgotar recursos.
Então, não vamos esgotar as pessoas, que são a parte mais importante das empresas. Para isso, nós temos que rever o nosso jeito de fazer as coisas. Se nós precisamos abrir a flexibilidade, né, tornar as pessoas mais autônomas, melhorar o nosso processo de comunicação, da mesma forma se pede que a gente crie nas empresas o ambiente mais divertido, mais gostoso de trabalhar, se olhe para as novas oportunidades que estão existindo. Não precisa fazer as coisas do jeito antigo e se manter da mesma forma. A gente pode rever as jornadas de trabalho se fizer sentido para aquela empresa ou para aquele atendimento, porque a gente sabe que alguns lugares têm horário de atendimento, etc., mas tantos locais estão reconhecendo as pessoas não só sobre dinheiro, né? As pessoas precisam ser importantes, se sentir importantes. Tem lugares que vocês vão lembrar também que estão reconhecendo por boas causas, né, fazendo fit cultural que eles chamavam, né? Quando a pessoa ela está dentro de um modelo e com valores que tem a ver consigo mesmo, essa liberdade, os benefícios flexíveis que foram fortemente trazidos, como a gente viu empresas na feira, inclusive, né, pessoal, de benefícios flexíveis, e depois até a gente pode comentar um pouquinho mais sobre isso, mas para finalizar aqui a minha fala, a respeito dessa questão do papel de gestão de pessoas nesse contexto estratégico dentro da organização, né? Eu lembro que me chamou muita atenção em uma das palestras que eu vi, que além daquelas palestras que aconteciam lá no centro, dentro dos auditórios, tinham umas pequenas que aconteciam durante a feira. E um dos palestrantes falou que uma tendência é o workation, né? De novo em inglês, né? Que é trabalhar de férias. Então, se já existe o híbrido e a gente tem que reaprender como gerenciar o híbrido, por que eu não posso, né, trabalhar quando eu saio, eu vou para outro país que eu estou de férias e eu trabalho de lá? Se eu posso trabalhar à distância e é realidade em alguns lugares. E aí a imagem que tinha, queria que vocês imaginassem comigo, era uma carteira, assim, uma cadeira de frente para o mar com um computador e o fonezinho, que nem eu estou aqui falando com vocês. Então, gente, é possível, né? É possível, e eu tenho certeza, e eu acredito muito que gestão de pessoas tem o poder de fazer isso, vai conseguir apoiar, ajudar, orientar, posicionar a empresa de forma muito estratégica na cultura do engajamento e tornando a empresa cada vez mais inclusiva. Bom, meus Legal, queridos, Diogo. legal, Mari. Se eu puder aqui, até dentro desses dados que tu trouxe, né, eu vejo que do nosso papel, né, como áreas de RH e gestão de pessoas, é promover ambientes de trocas, é promover ambientes de integração, sim, seja no digital, seja no presencial, né, no modelo que é possível dentro da sua organização, o modelo que a sua organização está seguindo. Porque algo que me chamou muito a atenção, vocês comentaram, né, que o Brasil é o país, né, segundo país mais ansioso do mundo, e ele é o país mais solitário, aonde que as pessoas acabam, né, adoecendo emocionalmente por depressão. E a gente fala que o brasileiro é energia, né? O brasileiro é alto astral, mas nós temos muitos brasileiros aí sofrendo com a solidão e que veio com certeza, né, aí no encontro da pandemia que a gente viveu nesse último ciclo, né? Então, a gente promover ambientes, né? Vocês falaram de felicidade. Empresa feliz vive mais o seu propósito do que fala. Isso para mim marcou muito, né? O quanto que a gente tem como organizações promovido ambientes de felicidade, de clima leve, de clima bacana, que as pessoas não queiram ir embora, né? Porque é tão bom estar nesse clima e que as pessoas queiram interagir, que não haja solidão dentro das nossas organizações, né? Então, para mim, isso foi algo que marcou bastante. E ainda para fechar, então, envelopar aí essa minha fala sobre o papel do RH e o papel das áreas de gestão de pessoas, na fala do Scott, né, lá na palestra magna da segunda manhã, que ele falou sobre ampliando horizontes na capacitação de pessoas, que o papel do RH é contribuir, e essa está aí uma grande responsabilidade, para mim está em destaque, contribuir com a performance da organização inteira, e é inteira mesmo, é de todos. Então, temos muito
eu tenho duas, acho que uma notícia boa e uma não tão boa, talvez, para o RH aqui. Uma, temos muito trabalho. Essa talvez é uma boa. E a não tão boa é que temos muito trabalho mesmo. Então, com certeza aí tem carreira, né, para quem quer fazer parte de um RH, de uma área de gestão de pessoas muito estratégica dentro das organizações. E precisamos que os nossos líderes executivos acreditem na estratégia que essa área tem dentro, né, o papel estratégico que ela atua dentro das organizações. Mari, eu queria complementar realmente tua fala aqui, né? Antes falando sobre profissões do futuro, né? Com certeza a área de recursos humanos, né? Mais do que nunca vai estar em alta, né? Vai estar com esse viés de ouvir as pessoas, de ajudar, né? A apoiar, ser coach da liderança. E de trazer, né, essas estratégias, estar olhando junto com as nossas altas lideranças, o futuro, né, do que vem por aí, do que a gente, né, o futuro incerto, na verdade, a gente nem sabe o que vem por aí, né, mas estar ali junto frente a essas decisões, né, até teve uma fala que, né, eu queria fechar falando sobre isso. Antes a gente falava muito sobre indicadores da área de recursos humanos, e agora a gente tem que democratizar o People Analytics, né? Cada pessoa, cada gestor na sua área precisa olhar para isso, precisa entender, né? Não é mais só a área de recursos humanos que apresenta indicadores. Acho que cada gestor, cada líder precisa ter isso no seu papel, precisa ter isso nas suas atividades, de estar olhando, estar avaliando, estar buscando também o que é melhor para a organização. Mas eu acho que ficou muito claro, né, para a gente, né, no CONAR, o quanto a nossa profissão, o quanto a nossa frente está em alta e vai continuar por muitos anos, né? O ser humano precisa da gente, né? E nós somos pessoas que amamos gente e vamos transformar o mundo com certeza. Tem que gostar de gente, né, Ana? Não tem jeito. Tem Pessoal, que então gostar. vamos finalizar aqui nossa conversa. Só considerações rápidas, pontos que ficam para a gente fechar. Para mim fica assim, recursos humanos. O grande evolução será relações humanas, brincando com RH, né? As relações humanas. E é isso que a gente espera. A gente ser cada vez mais gente, porque ser gente nenhum robô vai conseguir ser, né? Então, vamos para frente com esse olhar, dançar com os nossos medos e aprender sempre juntos, estar aberto para o novo. Tudo certo, então, meus amigos? É por aí? Alguém quer fazer mais alguma consideração, senão a gente finaliza? Diogo, queria finalizar trazendo o slogan do CONAR, né? Que é hora de acolher. Sim, a gente veio de um cenário desafiador que nós nunca vivemos como humanidade, mas nós precisamos ir em frente. E as empresas têm feito isso muito bem, né? As empresas aí, da onde, né, por exemplo, estamos aí como a BRH Blumenau, ViaCred, Rudolf, né? A gente sabe do Médio Vale, do Vale do Itajaí, do Alto Vale, o quanto as empresas têm se reinventado para se manter, né, produtivas no mercado. Então, é hora de acolher as pessoas, né, que sofreram com tudo que nós vivemos nesses últimos anos, mas é hora de ampliar horizontes. É hora de ir para frente, né? O ontem é referência, mas já não é mais diretriz, não é mais determinação para o amanhã. O amanhã, como a Ana falou, é incerto. E nos preparar para gerir o incerto é importante. Como líderes, como áreas de gestão de pessoas e RH das nossas organizações, e estar preparado para o novo. E querer viver o novo e curtir o novo, eu acho que isso é importante. Para que a gente, de fato, seja profissionais, pessoas mais felizes e lidere organizações felizes e torne pessoas mais felizes. Então, encerro a minha fala aí com o slogan do CONAR: acolher para ampliar, né, horizontes. Aí, E ampliar obrigado. horizontes. Obrigado, Mari. Acreditem na intuição de vocês. Dados são passados. Olhem para frente, vamos juntos acolher as pessoas. Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado, Johnny, Ana, Tchau, pessoal. Mari. Abraço. Abração. Obrigado. Obrigado, abraço.